Sabe, telespectador, às vezes eu fico perplexo, apesar de estudar meio ambiente tanto tempo, e são cenas como essa que me deixam às vezes perplexo, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas, nas minhas palestras, às vezes em bate-papo, em reuniões, que só existe um ser que é totalmente dispensável no planeta, que somos nós, os seres humanos. É por cenas iguais a essas, né, que a gente vê pneu, a gente vê rios totalmente poluídos, derretimento de geleira, aumento do nível do mar, modificação de condições climáticas. São essas coisas que fazem a gente sinceramente ficar preocupado, né? E a gente pega um vídeo desse, eu tenho que entrar na sua casa, telespectador, com um vídeo desse essa hora da tarde, para te alertar, para chamar a sua atenção. Porque muito já se fez, mas aquele meio ambiente colorido, aquele meio ambiente que a gente estava muito preocupado só com a Mata Atlântica, só em saber as condições do mar, se nós não nos dermos conta, já, muito provavelmente nós nem conseguiremos entrar no mar. Ou porque vai estar totalmente poluído, ou porque o seu nível vai ser tal que muito provavelmente os mares vão invadir algumas cidades. Já passamos até vídeos sobre isso. Hoje a gente traz no programa um programa voltado para o licenciamento ambiental, voltado para o direito ambiental, voltado para as leis do meio ambiente, exatamente porque alguém um dia previu isso tudo e a gente vai tentar passar aqui nesse tempo que nós temos que as leis não foram criadas da noite para o dia e elas têm que ser criadas, precisam ser postas em prática e quem está embaixo dessas leis precisa entendê-las, compreendê-las. Por isso que mais uma vez eu falo para você, telespectador, aproveita esse período, aproveita o período de eleição, aproveita e escuta o que o candidato está falando para você. Volto a falar, discurso sustentável não é para qualquer um. Não é qualquer um que fala sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável. Você, cara telespectador, tem que prestar atenção nisso. Em quem é que está sendo oportunista com a questão ambiental e quem é que realmente abraça as causas, seja um ambientalista, seja um especialista, seja um graduado, seja um pós-graduado, mas quem realmente está dentro do contexto. Porque é muito fácil chegar numa época dessa e falar, eu amo o meio ambiente, e depois tirar um pneu do carro e jogar dentro da lagoa. É muito fácil. Então, nós temos que acabar com a nossa memória curta e começar a lembrar, não das promessas, mas sim das atitudes. Eu, desde que cheguei na cidade, não sou candidato a nada. Desde que cheguei na cidade, mesmo porque se fosse candidato não estaria aqui agora, né? Mas desde que cheguei na cidade, eu tentei levantar a questão ambiental com afinco, às vezes até com coragem, muitas das vezes só, e às vezes com alguns amigos, né? Que entraram em determinadas campanhas de prevenção ambiental. Mas hoje eu vejo, a minha pauta não seria essa. Mas, como diz aquele apresentador de domingo à tarde, aquele que já foi gordo e emagreceu, a gente tem que saber um pouco, né? Para que a gente possa fazer ao vivo. E é por isso que quando eu vi essas imagens agora, né? Na verdade o vídeo ele é escolhido pela produção e por mim, como eu vi essas imagens agora, eu resolvi mudar um pouco a pauta e fazer algo bastante espontâneo. Entrar no celular e pedir para que você realmente entenda que nós precisamos nos proteger da ação do planeta. E mais tarde, essa ação do planeta pode ser uma reação não muito favorável a todos nós. E é por isso que eu te peço, caro telespectador, preste bem atenção, entenda, ouça o discurso. Você hoje tem uma ferramenta, telespectador, que é o programa Cidade Sustentável, que passa a limpo as questões sustentáveis, que traduz as questões ambientais. Então pegue desse programa, faça desse programa uma ferramenta para análise, uma ferramenta para que você entenda realmente
aquele que quer cuidar do meio ambiente, aquele que quer cuidar do seu saneamento básico, aquele que realmente pode fazer algo pelo seu saneamento básico, não é todo mundo que pode fazer, e aquele que só quer usar o meio ambiente. E o pior, ele não está usando só o meio ambiente, ele está usando você, telespectador, a sua família, os seus filhos. Então eu falo isso com muita tranquilidade, porque de meio ambiente eu não vou dizer que nós entendemos, eu vou dizer que a gente sempre está acompanhando, tentando, com muita dificuldade, acompanhar as tendências e as necessidades dessa cadeira chamada meio ambiente, que é tão bonita e que muda a cada dia. Muito boa tarde, está no ar o programa Cidade Sustentável. Boa tarde, Cabo Frio. Boa tarde, região dos Lagos. Boa tarde, Rio de Janeiro. Boa tarde aos amigos do Brasil. Esse Brasil todo, né, que procura ver a gente. Eu queria aqui deixar um esclarecimento que na semana passada muita gente falou, poxa, eu mandei recado pelo Facebook. Hoje as redes sociais, elas estão cada vez mais fazendo parte das nossas vidas, independentemente da área de atuação. E, por exemplo, eu estou aqui agora, já vi que a Letícia adicionou uma foto nossa. Por quê? Porque isso é o time, né? É muito pequeno o intervalo entre uma ação e outra. E naquele dia estávamos sem internet, por isso que muitas perguntas não foram respondidas. Acho que eu respondi em offline. E acho que não deu. Eu peço desculpa aos amigos, porque isso faz parte, né? A gente falou aqui de impactos ambientais, de leis ambientais. Gente, quando se faz uma lei ambiental, acredito que qualquer lei, né? Primeiro que ela tem que ficar embaixo de uma lei mãe, que não sou eu que vou explicar isso para vocês, mas é assim que funciona. Por isso que ela tem que ser constitucional. E segundo, alguém fez essa lei, ela não nasceu da noite para o dia, ela é fruto de vários estudos, de várias necessidades e, acima de tudo, ela é ferramenta não só para fiscalizar, como muitas das vezes para educar. E para falar de lei, nada melhor do que um especialista na área ambiental. E nós trouxemos vários especialistas em área ambiental. Só que hoje nós estamos trazendo um especialista em área ambiental, mas que também é advogado. Então eu trago aqui hoje para vocês o nosso amigo Dr. José Geraldo, meu amigo, foi uma das pessoas que no início da minha caminhada nessa cidade sempre esteve do meu lado, sempre acreditou que o meio ambiente pudesse ser defendido sem uma segunda intenção, sem um segundo interesse. O Dr. José Geraldo é professor, contador, advogado, especialista em direito ambiental, professor da Ferlagos e professor também na Unilagos, no curso de contabilidade. Boa tarde, Dr. José Geraldo, seja bem-vindo ao programa Cidade Sustentável. Boa tarde, Charles. Boa tarde aos nossos amigos e amigas que nos acompanham, né, do outro lado. Quero agradecer aqui, Charles, pelo convite. E nós sempre conversamos pela internet, Face e tudo, mas mandei um parabéns, mas gostaria de parabenizá-lo por esse programa, né? A Cidade Sustentável, que é um grande passo do meio ambiente aqui na cidade, para a região e para todos os estados, né? Porque nós temos aqui colegas assistindo de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Nordeste, isso tenho certeza. Então, parabenizar e agradecer mais uma vez por esse convite que você nos fez. E sempre prometendo que viria, e vai a gente no dia a dia, né, do dia a dia aqui do trabalho, viaja a São Paulo, volta, vai. Mas agora surgiu a oportunidade, nós estamos aqui para tentar esclarecer um pouquinho sobre direito ambiental, né, que a gente atua um pouco aí na área de direito ambiental, na parte de perícia também ambiental. E estamos aí para esclarecer aos nossos amigos sobre o direito ambiental. O que é interessante nisso tudo, né, caro amigo Zé Geraldo? Eu chamo de Zé Geraldo porque é meu amigo pessoal, né? Amigo da família. É que várias vezes dividimos esse mesmo estúdio dando entrevista, né? E hoje eu tenho a honra, nós todos temos a honra de ter a sua sabedoria aqui para esclarecer certos assuntos. Trabalhamos muito juntos
Muito no programa da OAB, né? Dr. Azenhauer, um grande Dr. abraço para o Dr. Azenhauer, gente Um boa. abraço aí para o Dr. Azenhauer, nosso amigo. Dr. Evandro, Dr. Azenhauer. Nosso presidente aí, né? Dr. Getúlio. Dr. Getúlio. Né? Época boa, né? Isso aí. Meu amigo, a gente falando em direito ambiental, e obviamente a gente está lidando com um advogado que entende das legislações específicas, ou seja, concernentes à cadeira ambiental. Quais são as atividades que desempenha um advogado ambiental, um advogado especialista em direito ambiental? Ô Charles, um advogado na área ambiental é que fica, às vezes, as pessoas ficam restritas, né? O direito ambiental, né? Eu gostaria até, assim, de fazer um esclarecimento primeiro sobre direito ambiental, porque a semana passada tive numa palestra e sobre direito ambiental, não aqui na região, e surgiram dúvidas sobre direito ambiental, né? O que é direito ambiental? Então, surgiu o seguinte, o direito ambiental, o senhor trabalha lá para os matos, para florestas, isso veio à tona, não estou falando sério. Olha, o senhor trabalha lá, defende os matos, as florestas, eu digo, também, defendemos, né, o nosso meio ambiente, defendemos o nosso habitat natural, né? Nós defendemos o nosso habitat natural, né? Mas aí, eu disse, então nós vamos parar, vamos esclarecer um pouquinho. Eu disse, olha, vamos dividir assim o direito ambiental em 3 aspectos, né? Vamos dividir em 3 aspectos, né? O habitat natural, recursos naturais, né? A água, florestas, todo o habitat natural. Então vamos dividir ele. O primeiro aspecto seria a parte da fauna, floresta, né? Toda a água. Então isso é um aspecto voltado ao nosso recurso, né? Naturais. Mas também o direito ambiental, ele está aonde? Onde o homem está, né? Onde o homem está. Então vamos dividir tudo aquilo que o homem constrói, praças, né? Monumentos, estradas, ruas, faz parte também do nosso direito ambiental. E muito outro, um terceiro aspecto que às vezes é esquecido, né? Que é na área trabalhista, o direito ambiental na área trabalhista, que às vezes é muito esquecido, Charles e amigos. Esquece que o direito ambiental também ele está no trabalho, não é? Vamos supor, nós estamos aqui dentro do estúdio com iluminação, não é? Com som, com poltronas, cadeiras. Então, isso tudo faz parte também do direito ambiental. A iluminação, né? Ver se aquela iluminação é a iluminação do ambiente de trabalho, é a iluminação adequada, né? Para aquele trabalho, né? O som, né? O som dentro do ambiente, né? Então, a gente não pode só pensar no direito ambiental em floresta, porque tinha muito lá antes, pensava só floresta, mata, vocês defendem os bichos, né? Não, também defendemos, lógico, defendemos a fauna, a flora, né? Mas não podemos esquecer desses aspectos. Os recursos naturais, o humano, né? Propriamente dito, o que o homem constrói, que faz, e o direito ambiental voltado para a área de trabalho. Mas, Geraldo, você quando entra na divisão desses 3 tópicos do direito ambiental, e quando a gente fala em trabalho, a própria Constituição fala, né? Que o meio ambiente ele passa a ser do trabalho. Eu até não quero antecipar, porque você vai falar um pouco sobre a política de meio ambiente, mas fazendo aqui um improviso, quase que uma capela, sem ler as leis, você vê que quando surgiu a Lei de Meio Ambiente, telespectador, é a Lei 6938 de 1981. E eu falei isso na semana passada. Quando ela surgiu, ela não tinha muito amparo, porque ela surgiu antes da Constituição. A Constituição. Da Foi modificação, a Constituição de 88. Isso. E o que aconteceu? Em 88 houve um esclarecimento, né? Do que é o meio ambiente, o que você está falando agora. Mas essa divisão, que hoje você chegou a essa conclusão, ela não é muito em função da criação do desenvolvimento sustentável, porque lá foi a quebra de paradigma. Ou seja, meio ambiente é só natural. A quebra desse paradigma, ela se deu, telespectador, né? O telespectador hoje está pronto até para fazer uma prova de meio ambiente, tanto que ele assiste o nosso programa. Essa quebra de paradigma se deu aonde? Onde a gente conseguiu separar e ao mesmo tempo acrescentar. Foi a separação do natural, de todo o contexto ambiental, e a introdução dentro desse contexto ambiental do homem, do trabalho, do desenvolvimento econômico. E isso... Da equidade social. Exatamente. Que vem toda a parte... Que gera responsabilidade social. Social, né? isso aí.
E hoje nós vemos um meio ambiente rico. Por isso que a gente consegue trazer um biólogo e um advogado para falar de meio ambiente. Porque antes, só um botânico falava de meio ambiente. Era ligado Só a um mais, biólogo falava de meio ambiente. era ligado mais, que era ecologia, né? Era um termo assim, que usava muito, ecologia, né? Então isso aí houve uma evolução, né, Charlie e caros amigos? Houve uma evolução. Nós começamos lá com ecologia, né? Se nós formos lá na legislação passada, né? Ele fala muito de ecologia, né? Faz da parte... Lógico, mas nós fomos desenvolvendo, nós fomos crescendo, fomos ver o seguinte, olha, tudo bem, a ecologia está aqui, mas o homem também faz parte desse ambiente, né? O homem faz parte desse ambiente. O homem trabalha nesse ambiente, o homem vive, o homem constrói, o homem vai trabalhando, o homem precisa de ambiente. Então isso aí foi criando tanto que hoje, quando se fala e eu também não gosto também nem muito assim o termo meio ambiente, sabe? Assim, parece assim, um meio ambiente, não um negócio mas é usado. Eu gosto de falar mais o seguinte, do ambiente mesmo, da legislação, né? Do ambiente, com toda a ecologia, com todo o homem, com toda a fauna, flora, trabalho. Então, aí nós fomos evoluindo e chegamos hoje dizendo o seguinte, né? Se nós pegarmos, não é? Mas a partir de 1988, vamos falar em termos de Brasil, né? Vamos falar em termos de Brasil, né? Em termos de legislação brasileira, que nós tínhamos lá em 1916, já no nosso Código Civil brasileiro, alguma pontinha voltada ao direito ambiental, né? Nós tivemos lá, voltando bem, em 1600, por aí, nós tivemos lá sobre o pau-brasil, né? A legislação sobre o pau-brasil. A primeira legislação ambiental, a do pau. Mas nós vemos evoluindo. Então, quando chegamos um marco, eu acho que um marco de uma evolução na legislação ambiental foi a partir de 1988, né? Apesar que em 1981 nós tivemos um Plano Nacional, né, de Meio Ambiente, né, que foi, para mim não, acho que para todos nós, né, quem trabalha atua no meio ambiente, foi o grande marco, né, de criação de um plano assim para a gente evoluir no ambiente, no direito ambiental, né? E na Constituição de 88, o que acontece na Constituição de 88? Ela traz um capítulo, não é, exclusivo sobre meio ambiente, que é o artigo 225, não é, onde ele traça todos os paradigmas, tudo a ser seguido por qualquer legislação que venha hoje. Não é, Charles? Hoje, qualquer legislação, ela está embasada em quê? Naquela lei maior que é a nossa Carta Magna, a Constituição de 88. Deixa eu te fazer uma pergunta, Geraldo. Doutor José Geraldo. Não, quando eu falo... Isso é importante. Isso é importante porque a gente, né, nós não sabemos tudo, telespectador. Uhum. A 6938 ela surgiu como a grande lei de meio ambiente, mas foi em 81 e 88 veio a Constituição com esse artigo que é o 225, que esclarece que é meio ambiente, nós falamos aqui. Eu posso chamar a lei 6931 de anticonstitucional? Anticonstitucional? Eu poderia chamá-la, porque ela veio antes da lei, com coisas que não existiam na Constituição atual. Mas como advogado, como é que eu analiso isso? Olha, você vê uma coisa, existe aí que a Constituição, aquelas legislações, né, que ela não foram anteriores a constituições, a própria Constituição, vou usar um termo aqui para os ouvintes, né, os nossos telespectadores entender, a gente fala muito de rádio, né, e os telespectadores entender, é o seguinte, aquela legislação anterior, né, que não anterior, a própria Constituição, ela abraça, né, vamos dizer assim, um termo bem assim, só para o nosso, ela traz traz, tanto que a legislação do Plano Nacional da Mobilidade, o Plano Nacional do Meio Ambiente, ela é uma lei que continua, né, com algumas alterações, diversas alterações, né? Mas ela foi um marco, acho que foi um marco inicial, um pontapé inicial para chegarmos na Constituição e ter um capítulo na Constituição. Você quer dizer, então, hoje que a Lei 6931, porque o telespectador poder entender, a Lei 6931, mais uma vez, é a Política Nacional de Meio Ambiente,
ela que deu base para o artigo 225. Eu acredito, e toda, não só ela, e também, porque a gente chama a Constituição de 1988, a Constituição Social, né? Que veio toda a parte social, né? Toda aquela aquisição da parte social que nós não tínhamos, né? Na Constituição anterior. Então, na Constituição de 88, por pressões justamente, vamos supor, nós tínhamos a lei do Plano Nacional do Meio Ambiente, né? Ela foi pressionando, a sociedade foi pressionando, né? Foi pressionando até chegarmos à Constituição, no artigo 225, onde traz o capítulo, onde que traz todo um passo a ser seguido pelas novas legislações. Se nós, no dia a dia, pegarmos quem atua no meio ambiente, ou até um leigo, né, procurar a Constituição, eu ando com ela aqui, sabe, gosto de andar com a Constituição, acho que deve ser um dever nosso, e obrigação de todos os brasileiros, andar com a Constituição, porque é onde traz os nossos direitos, né, e nossas obrigações. Né? E no artigo 225, ele deixa claro o meio ambiente. O que é o meio ambiente, né? Então, eu trouxe até aqui, Charles, se você me permitir... Fica à vontade, o programa é seu. Se você me permitir, e nossos colegas, né, nossos amigos do outro lado, é que algumas coisas, dúvidas que hoje vem surgindo, às vezes, no meio ambiente, com legislação, nova legislação, basta a gente ir na Constituição, vamos dizer, mas aquele eco chato, né, que nós somos chamados, né, antes, né, como eu pensei, até hoje aquele eco chato vem para cá, vem falar em sustentabilidade, né? Vem dizer que sustentabilidade, que nós podemos, né, ter um desenvolvimento econômico, né? Nós podemos ter uma equidade social, né, a parte social toda ali, né? E sem destruir o meio ambiente, né? Tanto que isso é um pilar, vamos supor, um pilar do direito ambiental é esse aí, né? É essa dissolução que existe entre esse desenvolvimento econômico, essa destruição do meio ambiente e essa equidade social. Com isso, o direito ambiental trabalha né, nesse espaço, é um pilar, né? Porque nós estamos sempre trabalhando nos conflitos, né? Não deveria ser, né? Eu entendo que o direito, nós deveríamos trabalhar com a prevenção e precaução, que é um dos princípios do direito ambiental, que eu vejo um dos principais princípios, né? Que é a prevenção e precaução. Que nós vamos ver, né, diversas prevenções nas próprias leis aí, né? No próprio Plano Nacional do Meio Ambiente, onde traz a legislação, onde traz lá o licenciamento, né, o ERIMA, né, o zoneamento. Isso tudo é o quê? Baseado na Constituição, né? Então, esse dia dando a palestra e a gente falando sobre o meio ambiente, e a gente chamado de ecochato. Vem falar de sustentabilidade, como é que vocês vão falar de sustentabilidade, lei de sustentabilidade? Eu digo, meu amigo, você vai na Constituição Federal, no artigo 225, ele traz claro para a gente, sabe? Ele vem aqui, preservar e restaurar os processos ecológicos, ele traz para ele, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético. Aí vem, mas esse negócio de APA, APP, parque, esse negócio, vocês estão inventando, né? Às vezes vocês estão inventando, estão criando, por que vocês estão criando isso? Está na Constituição, se a gente for lá no artigo 225, no inciso 3, definir em todas as unidades da federação espaço territorial e seus componentes a serem especialmente protegidos. O que é isso? A APA, né? A APP, os parques, né? Então, nós precisamos, antes de ir para a legislação esparsa, né? Porque às vezes a gente vai para uma legislação esparsa e esquecemos da Constituição. Então vamos ver na Constituição também para saber o seguinte, que se aquela lei que está vindo, aquela lei que está sendo aprovada, ela não está inconstitucional. Não é? Você me permite, senhor? Pode Essa sim. semana eu estava vendo um programa sábado, programa até de um grande amigo que eu tenho, e nesse programa foi feito um comentário de uma invasão. E uma determinada pessoa do programa, que apresenta também o programa, falou que o município não tem que tomar conta de uma invasão porque é uma área privada. Ao mesmo tempo, ter muita cautela com o meio ambiente e cautela com as leis ambientais,
porque existe não só a APA, que é a área de proteção ambiental, a APP, que é a área de proteção permanente, mas, caro amigo apresentador, existe a área de proteção privada. E a área de proteção privada, ela precisa também ser preservada. O que é uma área de proteção privada? Eu compro uma área, eu sou uma pessoa física ou jurídica, compro uma área e estabeleço que dentro dessa área, essa área vai ser uma área de proteção X, Y, Z. Vamos pegar um especialista em direito ambiental, vamos pegar um licenciador, licenciar essa área para mim, ela é transformada como área de proteção privada. E por que o município não tem que me proteger? Afinal de contas, foi o que o doutor Zé Geraldo acabou de falar, a proteção da flora, da fauna, é um direito de todos, mas é um direito para todos, mas também é um dever de todos proteger, inclusive do município. Fica dado o recado para você. Doutor Zé Geraldo, o senhor trabalhou muitos e muitos anos em São Paulo. Muitos, estado, macro também trabalha em São Paulo. Uma visão... Macro, né? Eu não quero nem entrar nesse detalhe, mas... como é que estão as questões ambientais? Porque tudo que é macro é complexo, né? Então, se ele é muito grande, também é difícil de administrar. Vamos esquecer que o governador quer tirar a água do resto da região sudeste para ele, já que ele não fez plano de gestão, né? Mas como é que você vê assim, a lei ambiental em São Paulo? Você trabalhou muito com isso lá, tem problemas ambientais tanto quanto nós temos aqui. Como é que é essa coisa de meio ambiente versus direito? Charles, eu sou de Cabo Frio, né? Sou daqui da região e residi em São Paulo 28 anos, né? 28 anos e atuando na área ambiental e no direito tributário e no terceiro setor. O que me aproximou do direito ambiental foi justamente o terceiro setor, né? Porque você atuando no terceiro setor, né? Você vai vendo as associações, né? E as fundações, você vai vendo e eu fui chegando ao direito ambiental, né? Direito ambiental, fiz uma especialização em direito ambiental e comecei a atuar em direito ambiental em São Paulo. Quando eu falei que você estava falando no micro e no macro, eu disse para você, olha, Charles, o macro talvez, eu sinto o seguinte, que é melhor trabalhar do que, às vezes, no micro, certo? Eu sinto uma grande dificuldade aqui na região do problema de trabalhar no meio ambiente, não estou falando especificamente de Cabo Frio, deixar bem claro. Eu estou falando na região, de você atuar no meio ambiente, sabe? Porque agora, já em São Paulo, não. Em São Paulo, eu trabalhei muitos anos, continuo com algumas ações em São Paulo, né? De empresas, né? Que a gente presta serviço. E também o voluntariado, né? Trabalhando com o Ministério Público, com a USP, né? Problema inclusive de invasões, problemas de empresas que vêm retirar o resíduo líquido e tem um local para acabar determinado lugar jogando aquele líquido totalmente poluente, né? Então nós trabalhamos muito, debatemos e no licenciamento ambiental. O que eu posso comparar no licenciamento ambiental, eu sentia menos dificuldade, certo? Menos dificuldade, lógico, você apresentando, fazendo todo um plano, todo um projeto de licenciamento, para você conseguir do que aqui na região, sabe? Você tocou num ponto-chave, doutor Zé Geraldo, que é o resíduo sólido, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência para o telespectador e a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre o que é o licenciamento ambiental. Vamos entrar um pouquinho no estudo de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, como licenciar o empreendimento, e o Zé Geraldo vai falar um pouquinho para a gente da sua multa, do seu problema, do tal do lixo, o que fazer com ele, se tem legislação, se não tem. Já adianto para vocês que tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. Mas vamos lá. A gente volta, é um minutinho só, a gente já volta.
trabalho cuidadoso sobre os animais e as plantas das redondezas do rio Tapajós, na região amazônica. Todo esse estudo faz parte do processo de licenciamento ambiental para a construção de novas hidrelétricas na região. Os empreendimentos querem levar desenvolvimento sustentável e também contribuir para a geração de energia limpa. As águas, a biodiversidade e o multiculturalismo da Amazônia. É para garantir a preservação de tudo isso que está sendo realizado um minucioso levantamento por pesquisadores de várias partes do país. Biólogos, engenheiros florestais e técnicos de apoio estão na região do Médio Tapajós para dar continuidade aos estudos de impacto ambiental da construção de hidrelétricas no rio Tapajós. Com a ajuda de mateiros, pessoas da região que conhecem a floresta, os pesquisadores observam, por exemplo, a dinâmica do rio e como os bichos e os povos da floresta reagem ao ciclo das águas. É a Expedição Tapajós, que além da fauna e da flora, também estuda o solo e as rochas e as questões socioeconômicas da região. Os pesquisadores já estiveram no local em outros momentos para observar o meio ambiente durante outros ciclos do rio, como no período da seca, por exemplo. Esta etapa dos estudos vai até o final do mês. Os pesquisadores vêm para cá, eles têm um ponto determinado de 5 quilômetros, onde eles caminham esses 5 quilômetros buscando a coleta de dados, ou seja, a coleta de informações dos animais presentes na área. Existe a FLONA também, o estudo da FLONA, que é o estudo das plantas que estão presentes nesta região, ao longo desses 5 quilômetros. Um dos empreendimentos a serem construídos é a hidrelétrica São Luís do Tapajós, que vai ter capacidade de gerar cerca de 7.000 megawatts e atender mais de 14 milhões de pessoas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a expedição faz parte da política do governo federal de dar transparência ao processo de licenciamento ambiental. Com as novas hidrelétricas, o governo quer levar desenvolvimento sustentável e contribuir para a geração de energia limpa. A expectativa desse trabalho é você entender o que vai acontecer nesta região se o empreendimento acontecer, para que se possa elaborar todos os programas de compensação ambiental, tanto no físico, tanto no biótico, quanto no socioeconômico. Estamos de volta pela Jovem TV, canal 8 Cabo Frio, e para todo o Brasil pelo www.jovemtv.com.br. A gente estava vendo ali a matéria sobre hidrelétricas, né? Existem várias formas de impacto ambiental. O impacto ambiental natural, existe impacto ambiental natural. E o impacto ambiental que nós chamamos de antrópico, aquele causado pelo homem. Eu vou citar um exemplo aqui de impacto ambiental natural. Um incêndio causado por um raio. É o impacto ambiental natural. Ninguém acendeu o raio. O impacto ambiental antrópico. Um incêndio causado por uma guimba de cigarro. O impacto ambiental natural. Um vulcão entrando em erupção, um furacão e, dependendo da qualidade, um tsunami. O impacto ambiental antrópico causado pelo homem. O vazamento do Exxon Valdez, um grande petroleiro que vazou todo o óleo no Golfo do México, em 1982, um dos maiores acidentes ambientais com derramamento de óleo do mundo. Um outro impacto ambiental vimos hoje, guerra. A guerra é tanta, telespectador, que você, quando trocar de canal ou for ver o jornal, você vai ver que um Boeing 747-400 da Malaysia Airlines foi abatido por um foguete quando saía, se eu não me engano, da Rússia
para Kuala Lumpur, Malásia. Olha o tamanho desse impacto. A guerra é um grande impacto, assim como foi a Guerra dos 8 anos entre Irã e Iraque, centenas de mortos, postos de petróleo incendiados, a invasão do Iraque ao Kuwait, a famosa tempestade no deserto que foi provocada pelos americanos naquela que eles disseram que foi a retomada do Kuwait, né? E também o bombardeio ao Afeganistão na época das Torres Gêmeas. Essas cidades ficaram devastadas, pessoas morreram. Agora nós tivemos o exército israelense bombardeando várias vezes o povo palestino e vice-versa, em função do Hamas, que inclusive hoje foi um cessar-fogo de 5 horas e já voltou o bombardeio de novo. Então a cultura também é ser meio ambiente, telespectador, porque isso, o meio ambiente perpassa por todas as cadeiras de ensino, por todas as áreas. Quando o Zé Geraldo falou sobre meio ambiente, que ele não gosta da palavra de meio ambiente, já definimos aqui no programa por que meio ambiente às vezes é complicado. Porque ele veio da tradução de environmental, ou seja, environmental é meio ambiente em inglês. E essa tradução foi para o espanhol em Estocolmo em 1972. Lá, isso foi traduzido como meio ambiente na Espanha e chegou no Brasil também como meio ambiente, quando na verdade é um termo redundante. Meio e ambiente significam a mesma coisa. Né? Mas enfim, é para esclarecer, os impactos ambientais são vários. Quando a gente vê uma hidrelétrica, hoje contam para a gente que Belo Monte é uma hidrelétrica a fio d'água. Isso você vai ouvir falar muito, telespectador. Existem 2 tipos de hidrelétrica, a fio d'água e por inundação. O que o homem criou? Ele criou a hidrelétrica por inundação, aquela que alaga, ou por alagamento, alaga uma área enorme, né, acabando com fauna, flora, ou seja, toda a vida que ali existe para poder represar água. Né? Itaipu é uma delas, são várias. E nós temos a fio d'água, que é essa questão que eu estou tentando criar, que é uma que você tem uma passagem de água muito grande por gravidade, ela obviamente vai cair em função da lei da gravidade e vai fazer as bombas, os motores funcionarem. A questão depende do índice de precipitação na cabeça do rio. Se chover pouco, essa hidrelétrica pode não dar o rendimento que era esperado e o impacto ambiental, que seria positivo, em função de empregos, em função de geração de energia, em função de ser uma energia teoricamente limpa, pode ser um tiro ao contrário. Falando em água, a gente não pode esquecer de falar, meu amigo Zé Geraldo, do governador Geraldo Alckmin, o pior gestor de plano de recursos hídricos que existe no Brasil. Conseguiu deixar a maior metrópole da América Latina sem água. E o pior, ele quer fazer uma transposição, aliás, ele precisa, que senão ele não vai ter água, mexendo com mais 3 estados. O dele, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. E para piorar, ele fez a Sabesp, que a empresa fez, não, a única solução que tinha era adquirir o volume morto, que é o volume que fica embaixo dos reservatórios, da onde a bomba conseguiria captar, um volume estagnado. Não que a água seja de qualidade boa ou ruim, não existe água de boa ou ruim qualidade. O que muda é quem conhece água. E quem conhece água, ele consegue tratar a água do mar, telespectador. É assim que funciona o Oriente Médio. Mas esse volume morto, Zé Geraldo, telespectador, se não chover, acabou. Se o governador Geraldo Alckmin sair lá, não fizer dança da chuva, não precipitar e não chover, esse volume morto só dá até outubro. Acabou. Doutor Zé Geraldo, o que fazer com isso? Ô Charlie, é interessante que essa discussão da água em São Paulo é uma discussão antiga, veio lá pelos grandes entendedores de água, né? Agora sempre foi pedido um plano, né? Um plano, como você bem colocou, e esse plano não foi executado. Sempre contando de que vai chover, né? Que a chuva vai trazer. E hoje, a grande capital, né, brasileira, eu estive lá, retorno semana que vem, estarei lá também, se Deus quiser, vai começar a ter, você falou, aquela água, né, bem abaixo, onde que as bombas não conseguem. O volume morto lá. Aí o que vai acontecer? A cidade de São Paulo vai ficar sem água. E já estava vendo alguns prédios já trazendo
pipa d'água de outra cidade para poder abastecer os prédios. Então você vê que para viver em São Paulo vai ficar muito caro, porque a água, quando a gente fala o seguinte, a água, a gente quando fala sobre a água, eu não sou um grande entendedor eu sou da parte de direito ambiental, mas quando a gente começa a conversar sobre água, tem pessoas que ainda estão brincando, achando que é brincadeira, que a água não vai acabar, que a água ela está sempre ali, nós podemos fazer o que quiser. Está com mangueira na calçada lavando, está jogando água, a sua descarga de banheiro, né, jogando água direto, né, jogando água direto. Eu estou num prédio que tem um apartamento jogando água a noite toda. Já fiz diversas reclamações e não tem jeito, não dá jeito. Então você vê o seguinte, a água é inesgotável, não, a água é esgotável. Tanto que, internacionalmente, as brigas hoje estão indo para o lado da água. Porque a escassez da água. Então, se a gente não prestar bem atenção, não só na água, né? Estou falando em todo, né? Em todo o meio ambiente aí, né? Lixo, água, essa parte do resíduo, nós vamos ter um problema sério, não é? E eu não gosto muito eu li um livro chamado Cachorro de Palha, né? Onde o filósofo inglês, ele coloca bem claro isso aí. Se não houver um retrocesso, radical, né? A vida humana tem pouco tempo, vamos supor, de durabilidade, vou chamar assim, né? Na face da Terra, porque vai terminando água, lixo, né? Você não tem mais onde que jogar lixo, né? Então nós temos que pensar, e o direito, Charles, o direito, não só o direito em si, principalmente o direito ambiental, as legislações estão aí, né? As legislações estão todas aí. E legislação, se a gente comparar a legislação do Brasil, né, com alguns países lá fora, né, a legislação nossa é uma legislação de alto nível a nossa legislação. Agora, é o seguinte, ela muitas vezes não é cumprida. Nós precisamos estar como advogado, o Ministério Público, estar sempre nessa briga para poder que essa legislação seja cumprida, né? E vem acontecendo isso aí. Eu não sei, Charles, se a gente não fizer uma mudança bem radical no nosso meio ambiente, a legislação ser cumprida, né? Desde a Constituição até toda a legislação espaço do meio ambiente, nós vamos ter algum problema sério, como São Paulo já está acontecendo, e eu não sei o que vai acontecer em São Paulo. Acho que se eu for para São Paulo, vou levar um caminhão d'água, né? Para poder abastecer o escritório lá e a casa lá, porque senão nós vamos... Você fala em laser, Geraldo, e o grande me deu aqui um famoso insight, né? Você tem hoje a 9433, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Né? E a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela diz no seu artigo 1º que a água é um bem natural dotada de valor econômico. Então, quando a gente entende que a água é um bem natural, ela é de todos. Uhum. Né? Se ela é dotada de um valor econômico, é passível de você comercializá-la em função de concessões. Isso. A pergunta é, se eu posso comercializar, eu tenho uma lei que me ampara a comercializar essa água, sei que essa água é de domínio público, e também sei, não me fugiu a memória a cláusula, que em caso de escassez de água, a prioridade é o abastecimento humano e a dessedentação de animais. Isso. Eu vejo duas vertentes, melhor dizendo. Primeira, se eu posso cobrar pela água, por que eu não fiz o plano de gestão, já que eu cobro? E segunda, o governo de São Paulo não estaria trabalhando nessa vertente, ou seja, eu com falta de água, a prioridade é o ser humano e como eu não tenho água, eu posso transpor o Paraíba do Sul? O que você acha disso? Charles, você colocou bem a lei de recursos hídricos, né? Agora, eu vejo o seguinte, o interessante, Charles, que não houve um envolvimento, inclusive, vou dizer você, do próprio Ministério Público. Porque o Ministério Público ele já deveria ter feito essa chamada ao governo, né? Agora é o seguinte, se a água faltar água em São Paulo,
vamos supor, não tem da onde vir a água, que não seja da natureza, até chover para encher um reservatório daquele, eu vejo o seguinte, vai ser, não tem como não abrir, vamos supor, abrir a vazão de água Estado do Rio e Minas Gerais para São Paulo. Infelizmente, eu também vejo que a transposição... Não vê, a transposição da água não tem como, porque a prioridade você colocou é humano e dessenalização de animais. Não tem jeito. Então você vai ter que tirar todo mundo de São Paulo, da capital, né? Eu estou falando assim, absurdo, né? E levar para outra cidade onde que tem água. Então eu não vejo essa transposição como impedir, não vejo, assim, não vejo. E não é a primeira, né, Zé Jorge? Nós temos uma transposição hoje garantida em lei, que foi a transposição do próprio Paraíba do Sul para o Guandu. E nós temos uma transposição também garantida em lei, telespectador, que foi do próprio Rio Pinheiros, em São Paulo, né? Que tem o Tietê e o Pinheiros, que na verdade é praticamente o mesmo rio, né? Ele mesmo rio, você que só um bico na frente. Então, a transposição é uma coisa que não é novidade. A questão é, uma coisa é fazer transposição com planejamento, a outra coisa é fazer transposição como medida corretiva. Aí ela tem que descer pela garganta de várias pessoas, incluindo você e as famílias cariocas. Mas vai ter que ser feita. Eu entendo, Charlie, mas acontece o seguinte, mas a transposição, ela vai ser... Não vejo como não fazer. Agora, os governantes, os governos que passaram, que não fizeram nenhum plano, eles deveriam ser punidos. Aí vem a pergunta, Carlos Zé Geraldo, por que eles não fazem o plano, no seu conceito? Por que os governantes, eles têm a ferramenta nas mãos, que muita gente não sabe nem que existe política de recursos hídricos? Eu acho que o governador Geraldo Alckmin descartou isso do plano dele, ele não sabe que existe, está sabendo agora por osmose. Né? Por que o governante não faz o plano, um planejamento? No seu conceito, você é um homem experiente, rodado, com bagagem. Olha, eu vou usar um termo aqui, desculpa, meus amigos, assim, né? Desculpa, eu não... Mas, olha, incompetência, Charles. Pura incompetência. E também o seguinte, deveria, Charles, deve ser punido pela legislação. Vamos supor, vamos levar aqui, se a gente for levar lá, não é Posso crime ambiental. Como crime ambiental? Falamos juntos, crime ambiental. Vamos levar lá para um crime ambiental, né? Dizer o seguinte, olha, você não fez um plano, só que se você for lá na legislação no crime ambiental... 9.605 de 96. Você vai ter que, vamos supor, o Ministério Público, não é? Uma ação civil pública, né? E essa ação civil pública ser acatada pelo juiz e depois a decisão vai para onde? Vai chegar nos tribunais superiores, porque ninguém vai decidir embaixo, certo? Porque eles começam a dizer, olha, mas o crime ambiental não foi bem um crime ambiental, porque foi água, foi falta d'água, então os recursos vão ter, eu não sei se caberia uma ação em cima do crime ambiental, entendeu? Podemos, o crime ambiental está aí. Agora vai deixar uma cidade sem água. E outra coisa que eu vejo também, Charlie, não é só o problema do governante. Eu vejo a sociedade em si, a sociedade paulistana, na época, sem mexer nada para fazer. Quando começou a falta d'água lá atrás, já devemos. Não houve, então vamos fazer isso. Olha, conta 3, 4 paulistanos ali e esquece de um instrumento que nós temos na mão, que a sociedade tem na mão. Não precisamos do Ministério Público, não precisamos de um advogado, precisamos de advogado para dar entrada na ação, mas que é ação popular, Charlie. Nós esquecemos o seguinte, que a ação popular, ela é cabível no direito ambiental. Houve uma discussão que não, mas se você for aqui na Constituição, no artigo 5º, inciso 73, acho que é 73, se não me falha a memória, mas está aí, está dentro dos 70, acho que é 73,
onde ele traz que a ação popular ela é cabível numa ação de meio ambiente. Porque antes houve uma discussão que não era, porque como era uma legislação antiga, veio uma legislação bem antes da Constituição, mas eu acho que os paulistanos ou paulista, sempre faço a confusão ali, mas a capital ali é paulistano, né? Eu faço sempre uma confusão. Morei 28 anos lá, ainda tenho essa confusão na cabeça. Que deveria ter sido, sabe, não, tá bom, ninguém vai tomar providência, uma associação, uma ação popular, olha, nós queremos água, vai faltar água, sei lá, sabe? Mas não, foi ficando, e isso, toda a sociedade acontece isso, Charles. Você, como um grande gestor ambiental, né, você sabe disso, eu como atuando na área ambiental, que só quando explode é que vamos tomar providência. Enquanto você está falando, olha, vai acontecer isso, olha, vamos fazer, ninguém toma. Depois querem que em alguns dias seja redigido, né, uma petição para dar entrada numa ação para poder... Então isso é complicado, mas isso aí vem falando há que tempo. Se você pegar quanto tempo São Paulo já vem com esse problema de água, né? Deixa eu agradecer aqui a Luciana Rugani. Luciana, você que está vendo a gente, ela colocou aqui algo interessante, né? O Ministério do Meio Ambiente abre inscrições para cursos à distância. Os cursos serão realizados entre 4 a 30 de agosto com os temas Criança e Consumo Sustentável e Estilos de Vida Sustentável. São os 2 cursos gratuitos, é só entrar no site do Ministério do Meio Ambiente, que as inscrições estão abertas. Eu vou fazer alguns agradecimentos aqui, depois eu queria botar os contatos, Felipe, para a gente voltar aqui no Dr. Zé Geraldo. Eu queria, a princípio, mais uma vez aí eu agradecer a Luciana Rogani, né, por ter passado para a gente essa informação preciosa, que são gratuitos os cursos. Eu queria agradecer aqui o Átila da Ótica Central, agradecer o Jorge Figueiredo, agradecer o nosso amigo Ricardo Varela, que até antes de começar o programa falou no rádio comigo. Ontem tivemos com o Ricardo Varela, uma reunião muito proveitosa na residência dele, e a senhora, sua esposa, eu estive lá com a Letícia ontem à noite. Agradecer a Cooperativa de Catadores de Cabo Frio, a Associação Vila do Sol, agradecer meu amigo Alexandre Martins, de Tamoios, agradecer a Associação Vila do Ar, e também a gente tem o Jorge Figueiredo. A gente tem outros agradecimentos a fazer, mas é porque eu queria quebrar nisso, Zé Geraldo, porque eu queria dar essa informação, porque curso gratuito sempre é bom, né? E uma capacitação é sempre algo assim de bastante interessante, né? Ainda mais vindo do Ministério do Meio Ambiente. Zé Geraldo, para a gente poder fazer suas considerações finais, você hoje trabalha com licenciamento ambiental, para quem não sabe, o Zé Geraldo é perito ambiental, e eu queria que você deixasse seus contatos e de uma forma bem sucinta, o que o telespectador te procura e você faz o que dentro da área de meio ambiente que possa atender essa edificação que quer se licenciar, ou esse cliente que tem um problema de licenciamento. Fica à vontade, usa a câmera do Programa Cidade Sustentável. Charles, estou com o escritório aqui em Cabo Frio, ainda em São Paulo também, o escritório está lá em São Paulo, né, também, atuando nessa área de direito ambiental, a parte de direito empresarial e terceiro setor. Nós estamos em Cabo Frio. O nosso telefone é 3053-4288, né? E o nosso e-mail é blascon, BLAASCON, solution, né? @gmail.com, né? Fácil esse e-mail, hein? Nossa. Repete o e-mail para o pessoal. Blascon, você dobra o A, Blascon, Solution, em inglês, solution, né? No final, né? @gmail.com. E o telefone 3053-4288. E nós estamos trabalhando na toda a parte de licenciamento ambiental, todas as ações voltadas ao meio ambiente, né? Ao meio ambiente, até orientação sobre uma ação popular, né? Porque às vezes a gente esquece, né? A gente só pensa na civil pública, mas o direito ambiental nós podemos também com a ação popular. E gostaria de colocar, assim, para os nossos telespectadores, aqueles que estão com interesse, né, no licenciamento, falar rápido aqui um pouquinho sobre licenciamento para ir na... Porque as empresas, ela hoje, pelo que meus clientes, têm uma dificuldade imensa no licenciamento ambiental. Por quê?
Porque as legislações, Charlie e telespectador, a legislação, ela é vasta e cada município, cada estado tem a sua. Então fica uma dificuldade imensa para você fazer esse procedimento administrativo, essa licença ambiental, né? Que é um pouco complicada num certo ponto, porque você hoje, né, no plano nacional, né, você tem 3 tipos de licença, né? Você tem uma licença prévia, né, que você dá entrada quando... É que o que acontece é o seguinte, as empresas primeiro planejam, faz tudo, começa e depois esqueceu que precisava de uma licença prévia. Aí complica muito mais, né? Então a licença prévia, onde ele vai fazer todo o projeto do empreendimento dele, né? Aí da entrada, e se for um empreendimento que precisa do ERIMA, né? Ele vai ter que fazer esse estudo do impacto ambiental, né? Esse relatório do impacto ambiental, e também, como eu atuo na parte pericial de auditoria, existe também, né, esse relatório da avaliação ambiental para você, qualquer discussão. Então, o primeiro passo é você procurar ver em que órgão você está subordinado para fazer a sua licença. Aqui no estado do Rio, fala de estado do Rio, não vamos em São Paulo, nós temos, você tem licenciamento do INEA, tem licenciamento do IBAMA e tem o licenciamento também da Secretaria do Municipal do Meio Ambiente. Né? Então você tem que ver onde o seu empreendimento vai estar. Né? O telespectador não pode dizer, Zé Geraldo, que ele não foi esclarecido hoje. Zé Geraldo, eu gostaria de te agradecer, nosso tempo é curto, aquela placa que está ali, batendo 1 minuto, vai bater agora, é do Vitor, que eu já sei. Ele começa a ficar nervoso, levanta a placa. E eu queria te agradecer muito por essa aula que você deu para a gente de direito ambiental. Agradecer a você ter largado seus afazeres e vindo aqui no programa. E as portas da Cidade Sustentável estão abertas para você. E não só as portas desse programa, como a da cidade de Cabo Frio também, para usar e abusar do seu conhecimento técnico. Muito obrigado, Zé Geraldo. Eu só gostaria, Charles, de dizer ao espectador o seguinte: estou no Face, né, José Geraldo Marques Carvalho, e qualquer dúvida sobre meio ambiente, procura a gente, e que a gente está aí disposto a responder. Obrigado, Geraldo. Então, obrigado aí pelo seu convite. Obrigado, meu querido. Eu gostaria, né, para finalizar, agradecer ao meu amigo Matheus, que está ali mais uma vez segurando essa câmera e tentando fazer o melhor para você, telespectador. Agradecer a Deus por nos dar a sabedoria e o privilégio de poder entrar na sua casa todas as quintas-feiras, ao vivo, fora as reprises. Agradecer também ao nosso maior gestor da cidade, a prefeita Lei Correia. Agradecer a dona Virgília, que pensou que não ia dar o abraço dela, mas estou dando, né? Que é a mãe da Vânia. Agradecer pela audiência, a dona Cleonice Avelina, apesar da dona Cleonice não ter falado nada comigo pelo Face hoje. Agradeço a minha diretora, que é a Letícia, que está ali vendo uma conta de telefone nesse momento. Se assustou e agora olhou para mim. Ao Vitor, que é o homem que cronometra o programa, que não deixa eu estourar o tempo. Agradecer ao nosso amigo Lebrinha, da Jovem TV. Agradecer no estúdio a presença do meu amigo Patrick, nosso colunista, nosso homem de meio ambiente, um dos